queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula 9 de Sociologia. Essa é a nossa aula de revisão, certo? Então, nós vamos abordar aqui os pontos principais, né, que nós já tratamos nas demais aulas, nas 8 aulas anteriores, tá? Então, eu te aconselho a prestar bastante atenção, porque se de repente ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Então, agora é a hora de você focar e estudar, porque a tua prova tá próxima, beleza? Então, vamos estudar. Vamos lá, galera do 8º ano? Então, vamos agora para nossa aula de revisão, nosso resumão de revisão, tá? Então, só para lembrar, nós estamos falando do capítulo 2, tá? Viver dignamente. Mas antes da gente começar o capítulo, nós falamos sobre desigualdade social. Então, eu vou te pedir, se você, por um acaso, não pegou, né, o texto que tá aí na plataforma sobre desigualdade social, vai lá, tá bem no cantinho da aula, bem na descrição da aula, tá lá o materialzinho, né, em anexo, baixa pro teu celular, pro teu computador, então imprime logo para você poder estudar, beleza? Então, nós começamos falando sobre o que é desigualdade social. Então, lembra que desigualdade social é a diferença nas condições de vida da população de um mesmo país, tá? Como que essa desigualdade vai se manifestar? Ela vai se manifestar na diferença entre os padrões de vida das pessoas. Então, o fato de você ter, por exemplo, alguém que tenha carro, outra pessoa que não tem, alguém que come num restaurante caro, outra pessoa que não pode, alguém que faz uma compra de R$ 1.000 por mês no supermercado e o outro que fica ali, consegue mal comprar a cesta básica e olha lá. Isso é a diferença no padrão de vida. E isso tem a ver com desigualdade social, tá? E também na diferença no acesso a direitos básicos, né? Então, direito como educação, saúde, né? Moradia, que nós vimos alguns aqui, inclusive, tá? Eles também são afetados, o acesso a esses direitos também é afetado pela desigualdade social, né? Porque todo mundo tem direito à assistência médica, por exemplo. Mas alguém que pode pagar por ela, às vezes é atendido muito mais rapidamente do que alguém que vai para o sistema público, tá? Esse é só um exemplo para você lembrar aí, quando a gente falou da diferença no acesso a direitos básicos, tá? E aí nós fizemos um panorama geral aí do Brasil, baseado em alguns dados do IBGE, tá? Sobre como que a gente pode observar essa desigualdade social brasileira. Então, você tem aí, né, apenas menos de 1% da população brasileira é considerada rica de fato, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa parar para prestar atenção, porque são famílias que detêm a maior parte da riqueza no Brasil, né? E, infelizmente, a maioria não tem esse acesso. Então, né, aquele teu colega que ostenta, possivelmente nem deve estar nesse menos de 1% aqui, tá? Aproximadamente 45 milhões de brasileiros vivem com um rendimento mensal que é menos que um salário mínimo, e agora isso aqui deve estar maior, infelizmente, porque a gente teve um número de desemprego crescendo demais, pessoas que estão dependendo apenas do auxílio do governo agora com essa pandemia, então é uma problemática séria, grave, que se agravou ainda mais agora nessa pandemia, tá? Temos milhões de brasileiros que vivem na pobreza extrema. Lembra que viver na pobreza extrema é viver ali abaixo da linha da pobreza, né? Menos de $1 por dia. Então, é bem pouco para alguém que precisa, né, dar conta ali de morar, comer, se vestir, enfim. Tá? E o desemprego, né? Essa taxa está até defasada, porque não é mais 12%, né? Já cresceu. Tá? Mas claro que a gente está em condições adversas, né? Diferentes de condições normais, vamos dizer assim. E quais as consequências da desigualdade no Brasil? Né? Nós vimos fome, crescimento da violência, aumento da pobreza, dificuldade de acesso ao ensino e também à evasão escolar, ou seja, a galera sai da escola, né, não fica na escola porque precisa trabalhar, né? Alguns, infelizmente, acabam se envolvendo com criminalidade, marginalidade, enfim. Aumento do desemprego e também pouco acesso a opções de lazer e cultura. Tá com alguma dúvida nisso aqui? Né? Eu queria entender melhor como é que é essa fome. Volta lá na aula, tá? E assiste de novo, porque lá na aula que a gente falou sobre desigualdade social, eu expliquei um por um desses itens, tá? Aqui a gente está só resumindo e lembrando aqui quais as consequências da desigualdade social no Brasil, tá? A mesma coisa as causas. As causas nós temos 3 principais. Má distribuição de renda, porque você acaba concentrando a renda na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria, né, não tem acesso a ela. Baixo investimento governamental, ou seja, mesmo que você tivesse aí, né,
desigualdade de renda, se o governo investisse da maneira que deveria para que as pessoas tivessem realmente acesso à educação de qualidade, a direitos básicos de qualidade, né? Você teria diferença no padrão de vida, mas pelo menos o acesso aos direitos básicos estaria garantido. Tá? Então, você tem esse lance aí do baixo investimento governamental. E a corrupção, né? Por que a corrupção? Lembra, quando um governante ele desvia dinheiro público, né? Ele está desviando dinheiro de imposto que era para ser transformado em benefício para a população. E quando esse benefício não vem, né? Infelizmente isso só colabora para que esse abismo aí da desigualdade social fique cada vez mais profundo, certo? Essa desigualdade ela vai aparecer muito, né? Ali na diferença, ela vai estar estampada na diferença entre a desigualdade de condições e a igualdade de oportunidades. Essa foi outra aula que a gente também falou, se não me engano é a aula 2, se não me falha a memória, tá? Mas também tem material sobre isso aqui. Também não está no teu livro e se você ainda não viu, né, melhor você pegar lá na plataforma digital. Lembra, existem algumas diferenças entre as pessoas, tá? Que podem afetar diretamente o sucesso delas ou não, ou podem acabar demandando delas mais esforço para que elas tenham sucesso. E que não tem a ver necessariamente com nenhuma decisão pessoal delas. Tá? Então, elas acabam sendo afetadas por uma circunstância social ou por algum ato, alguma decisão, enfim, de seus pais, né? Do seu contexto social, enfim. Então, por exemplo, grau de escolaridade e ocupação dos pais. Né? Às vezes os pais não estudaram muito, ou às vezes os pais estudaram muito, então normalmente vão incentivar os seus filhos a estudar também, né? Claro que isso aqui não é necessariamente, né? Se um pai tem só até a quarta série, então ele vai incentivar o filho dele só a estudar até a quarta série. Claro que não. Você tem muitos pais que estudaram só até a quarta série ou que terminaram, por exemplo, o ensino fundamental, mas que querem que os filhos façam curso superior, correm atrás para que os seus filhos tenham uma boa instrução, né? Isso aqui não é necessariamente o pai é pobre, o filho vai ser pobre. Não, não é isso, tá? Mas isso afeta, tá? Qualidade da escola. Então, às vezes, a escola é muito precária, né? Não tem uma situação muito boa. E aí, a pessoa, às vezes, não tem o ânimo, né? Que já não tem o ânimo que ela precisa para estudar. Se a escola não estiver atrativa, então, pior ainda. Né? Então, demanda aí um esforço muito maior dessa pessoa, né? Ou, às vezes, puxa para baixo de vez. Então, essas são as desigualdades de condições. E o que são as desigualdades de oportunidades? Né? É justamente a igualdade que todo mundo tem, né? Então, dar a todos a mesma oportunidade, né? Mesmo quando as pessoas são diferentes, né? Independente da capacidade, da raça, da cor, da religião, do gênero, todo mundo é tratado de forma igual e individualizada. É o lance do todos são iguais perante a lei, sem distinção nenhuma. Por que a desigualdade social tem a ver com isso aqui? Ora, porque na nossa lei ninguém é impedido formalmente, né, de ter sucesso, porque todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo tem ali, né, a mesma oportunidade de estudar, de se dar bem na vida, de crescer. Mas nem todo mundo tem as mesmas condições para isso, tá? Por quê? Porque você tem pessoas que vivem em locais, né, insalubres, em local que não tem saneamento básico, em local em que a violência é muito grande, né? E outras que vivem em locais mais tranquilos, que a escola é de qualidade, que pode pagar por uma escola particular, com uma educação, né, melhor. Então, quem é que tem a maior possibilidade de alcançar o sucesso? Certo? Então, é justamente nessa diferença entre a igualdade de oportunidade e a desigualdade de condições que mora a desigualdade social, tá? E a partir daqui você já tem o teu livro, tá? Que foi quando a gente começou a falar sobre a relação entre progresso e desigualdade. Por isso que eu falei primeiro, para a gente entender primeiro o que é a desigualdade social, tá? De que maneira ela se manifesta, para daí a gente entender a relação entre o progresso e a desigualdade. Então, o progresso, ele pode ser visto como algo positivo? Pode. Qual que é o aspecto positivo, principalmente quando a gente fala de progresso econômico, tá? Ele comprova a nossa capacidade de crescer, de aprender, de descobrir novos mundos. Então, sim, você deve procurar ter sucesso econômico na sua vida, procurar progredir, mas também, né, esse progresso, ele cobra um preço na nossa sociedade em que a gente é incentivado o tempo inteiro, né, a correr atrás, enfim, né, a nunca parar. Isso acaba sobrecarregando, né, não só o nosso corpo, como a nossa cabeça também, às vezes.
Então, você tem aí correria, estresse, doença, poluição, porque a questão ambiental afeta a gente também, tá? Fora o fato de que esse progresso econômico, ele infelizmente não é igualitário. Então, às vezes você vai progredir, mas o teu colega não, o teu parente não. Então, isso torna as coisas bem complicadas, tá? Medo, ansiedade, depressão, as pessoas são cada vez mais individualistas hoje em dia, né? Tá tão preocupada com o seu sucesso, com fazer o seu dar certo, que esquece o outro, ignora o outro, né? Fica ali só fechado no seu mundinho. Também não cria vínculos ou tem dificuldade de criar vínculos, e isso é um problema, tá? Para as pessoas, porque isso pode acabar afetando elas física e psicologicamente. Enquanto poucos indivíduos têm parte na riqueza gerada no nosso país, a grande maioria vive com apenas um pouco mais do que o necessário, ou seja, ela sobrevive, né? Além de ter muitos de seus direitos negados. Nós falamos sobre isso quando tratamos sobre as pessoas que vivem na extrema pobreza. Não lembra? Volta lá nessa aula para assistir de novo, tá? E aí nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O que é a declaração, né? Lembra que a declaração ela foi criada ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com uma tentativa de unir as nações, né? Para manter a paz, o diálogo, o respeito, a tolerância, né? Entre os povos, para que não se repetisse, né? Os mesmos conflitos que tiveram imperando praticamente na primeira metade do século XX inteira. Tá? Então, ela vai ser criada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Não é um documento obrigatório legalmente, né? Os países, quem assinou tem que cumprir. Não, mas quem assinou a Declaração Universal, e o Brasil é um desses países, né? Se comprometeu, tá? A observar os artigos que foram tratados, né? Foram criados ali os 30 artigos, mais de 30 artigos que foram criados nessa declaração. Tá? Então, ela é base para outros documentos que têm força legal, a gente até botou aqui, né? Pacto Internacional dos Direitos Civis e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É utilizada, sim, né, como base para acadêmicos, para advogados, para cortes constitucionais, inclusive a brasileira, tá? Não é obrigatório legal, mas a nossa Constituição tá bastante baseada ali, os direitos básicos, né? Eles estão de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa aula, nós tratamos de alguns dos artigos. E eu te aconselho a voltar lá, se você não lembra, né? Dá uma lida no teu livro, na dúvida. Se tu não entendeu alguma coisa, volta lá na aula para ver a explicação que a gente deu sobre cada um dos artigos. Lembra que a gente não analisou todos, tá? Só tinham alguns lá. Então, nós analisamos justamente os que estão no teu livro, tá? Então, na dúvida, se você lê, na hora de estudar, você lê, eu não consegui entender isso aqui, só lendo, volta lá, né, que eu expliquei tudinho direitinho. Então, vai lá para aula 4, se for o caso. Se você entendeu logo de cara, porque você é muito safo, então não tem problema, tá? Falamos sobre o direito dos jovens, né? Os seus direitos, tá? Os meus, mas não, que eu não sou tão jovem assim, certo? Lembra que o direito dos jovens, eles são uma interpretação, né, da Declaração dos Direitos Humanos, mas focada para a necessidade dos jovens. E nós também falamos sobre cada um deles na aula 5, tá? Então, aqui eu só listei para vocês lembrarem, né, desses direitos, não é para você, eu não vou te reexplicar todos eles aqui, porque na dúvida, né, se tem algum que você lê assim não consegue lembrar do que se trata, é só voltar lá na aula 5, né, e assistir que eu expliquei cada um deles, tá? Então, direito à identidade como jovem, né? De ser reconhecido como jovem, não ser ignorado. Direito à autonomia, direito de amar e de ser amado. De ser escutado, direito de ser informado, direito à participação, à vida escolar, tá? A oportunidades iguais, direito ao trabalho, claro, aqui as pessoas que já, né, teriam idade para trabalhar, né? Direito à inexperiência, ou seja, né, essa história de um menino tá procurando a menina está procurando o primeiro emprego e já tem que ter experiência, dificulta muitas vezes a vida do jovem, né? Então, esse, às vezes, é um direito que é muito negado ao jovem, mas que ele precisa ter. Direito ao erro, direito ao uso de tempo livre, a consideração moral, a consideração jurídica, direito à proteção, direito aos valores espirituais, ou seja, você pode escolher a sua crença, né? E direito à solidariedade. Então, como eu te falei, na dúvida,
Você pode voltar lá, né, e rever todos eles sem problema nenhum, tá? Mas não é difícil de você lembrar, não, tá? A gente abordou bem claramente, de maneira bem simples. Eu não vou te cobrar na tua prova nada além daquilo que eu já te expliquei, certo? Falamos sobre o direito à moradia, né? E aí, no teu livro, ele, dentre os vários direitos básicos, ele escolhe 2 para tratar mais aprofundadamente, vamos dizer assim, né? Que é o direito à moradia e o direito à saúde. Então, vamos lembrar que é o direito à moradia? Lembra que o direito à moradia, ele não fala apenas sobre o direito de estar debaixo de um teto para morar, tá? O direito da pessoa ter uma casa. Não é só a casa em si, né? Mas se refere a toda a estrutura que a pessoa precisa ter para considerar que ela realmente vive dignamente naquele lugar. Isso é que é o direito à moradia, né? Então, nós vimos que é o direito de todos não ser removido do seu lar, nem ser ameaçado quanto à posse dele, tá? E o governo, ele deve se comprometer a atender às necessidades das moradias. Lembra que nós falamos quais são as necessidades? Saneamento básico, né? Transporte público de qualidade, tá? É tudo aquilo que envolve, né, a estrutura, não só a casa, mas toda a estrutura, a infraestrutura do próprio lugar onde a pessoa vive, para que ela possa ter acesso a outros direitos básicos, tá? Então, tudo isso é papel do governo, sim. O governo não precisa se comprometer, nós falamos sobre isso nessa aula, né? Não precisa se comprometer a dar uma casa para cada cidadão brasileiro, não é isso. Mas ele precisa se comprometer em garantir que as necessidades básicas para que as pessoas, né, possam ser, de fato, atendidas, né, nos seus direitos básicos, elas possam ser garantidas para que esse direito possa ser garantido. Falamos sobre como é a moradia ideal. Vou sumir aqui um pouquinho, tá? Tá? Como que é a moradia ideal, né? Lembra que a gente falou assim, é uma mansão, é uma casa grande, uma casa pequena? Não importa muito, né? Se é uma mansão, se não é, tá? A moradia ideal é aquela que protege o seu morador, tá? Protege da chuva, do calor, do vento, da umidade. Então, protege ele. Se a pessoa está protegida, então a moradia ideal dela é essa. A habitação, ela tem que ser adequada também para o número de pessoas, né, que vive nela. Então não pode ser uma casa onde está todo mundo amontoado, né? Tem que ter ambiente para cozinha, para lavar roupa, quartos, enfim, né? Não precisa ter ali 10 banheiros, 15 quartos, não é essa a questão, tá? Mas ela precisa realmente proteger o seu morador. Essa é a moradia dela, que protege o seu morador, certo? E aí chegamos no direito à saúde, tá? Tá quase acabando, presta atenção, tá? Direito à saúde isso aqui é CFB, tá? Não é CBF que eu escrevi errado, não. É Constituição Federal Brasileira, tá? Só para não ficar muito grande. Constituição de 1988. Onde que esse direito à saúde vai aparecer? No artigo 196, né? Que diz que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Ou seja, o Estado precisa garantir que esse direito vai ser assegurado a todos os cidadãos brasileiros, não só aqueles que podem pagar, não só aqueles de famílias, né, ricas, não, para todo mundo, da pessoa mais miserável à pessoa bilionária, não interessa, tá? Todo mundo tem que ter esse acesso a esse direito garantido. E como que o Estado vai garantir isso? Através das políticas públicas, sociais e econômicas, né? E essas políticas, elas devem ter como objetivo reduzir o risco de doenças, né, de outros agravantes também, garantir que essas pessoas possam ser atendidas, tá? Garantir o acesso universal e igualitário, ou seja, não tem dessa, né, nós falamos sobre isso, não tem dessa da pessoa assim, é um criminoso que foi baleado, então vou deixar morrer. Não, né? Tira lá a barra do cara, costura o cara e depois ele que se acerte com a justiça, mas precisa ser atendido, tá? Então, esse direito, ele está previsto dentro da Constituição Federal Brasileira, tá? E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aonde que esse direito vai aparecer, tá? Ele vai aparecer lá no artigo 25, tá? Ele não aparece literalmente só ele, né? Tipo aqui na nossa Constituição, mas ele aparece quando se refere no artigo 25, né? Que todo ser humano tem o direito de ter um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. E aí ele lista uma série
de coisas, de necessidades básicas que as pessoas têm, que estão todas vinculadas à saúde e ao bem-estar. Alimentação, vestuário, a própria habitação. Se a pessoa mora num lugar, por exemplo, de condições insalubres ou de saneamento básico zero, possivelmente ela vai ficar mais suscetível a doenças, então vai afetar a saúde do indivíduo e o bem-estar dele, tá? Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é um artigo mais abrangente. Na nossa Constituição, ele é bem mais específico, né, sobre aonde o Estado vai atuar com relação a garantir esse direito à saúde. Que tipo de medidas, né, devem existir para garantir o direito à saúde? Prevenção e tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas e pandêmicas, tá? Não lembro o que é isso? Volta lá na aula e vai ver, tá? Foi a nossa última aula, aula 8, foi sobre direito à saúde, tá? Acesso a postos de saúde e hospitais, criação de condições que assegurem a todos assistência médica e distribuição de medicamentos. Distribui medicamento gratuitamente? Distribui, né? Principalmente para doenças que são doenças que precisam de remédios, né, controlados, né? Há algumas doenças, sim, que você tem essa distribuição de medicamentos, tá? Fora também os medicamentos que são pagos, né? Se a gente tem uma agência reguladora aí para dizer que tipo de medicamento pode vender, né? Qual que é mais seguro, sempre depois de muitos testes e tal, que comprovem, né, a eficácia dos remédios, para que as pessoas não saiam se drogando com remédio por aí, tá? E nós temos o Ministério da Saúde, que tem um papel fundamental, né, na garantia desse direito. O que é o Ministério da Saúde? É o órgão do Poder Executivo Federal, né, que é responsável pela organização, elaboração de planos e políticas públicas voltadas justamente para a questão da saúde, promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros, tá? É função desse ministério dispor de condições para proteger e para recuperar a saúde da população, né? Para reduzir enfermidades, controlar doenças, então, né? Vacinas, distribuição de remédios, enfim, melhorar a vigilância à saúde, né? Assegurar que você tenha postos, né? Que estejam abastecidos, enfim. Tudo isso é papel do Ministério da Saúde. Tá? Então, nós vimos aqui um mega resumão, tá? De todo o nosso conteúdo para nossa prova. Algumas coisas, se você não lembra, eu te aconselho realmente a voltar na aula que se refere aí à tua dúvida, para você olhar com calma, prestar bastante atenção para fazer a tua prova, beleza? Fica aí de olho na descrição da tua aula para saber qual é a atividade que você tem que fazer. Estuda, se prepara para o teu simulado e para a tua prova e eu espero, né, corrigir o teu 10 aí, beleza? Então, um abraço e tchau!